Estamos aqui para mais um episódio do The Hub Talks especial de Fenaló. Estamos sendo acompanhados aqui hoje pelo Leandro Coutinho, representante do BNDES, que vai nos contar um pouco sobre um projeto de Visual Law que aconteceu lá no BNDES, inclusive com parceria do Vita. Então conta pra gente um pouquinho como que foi esse projeto. Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço de vocês. Agradecer aqui pessoalmente ao Rui Caminha, que fez o elogio, o convite, melhor dizendo. A você também, Isabela, pela oportunidade, pelo espaço. É muito bom estar aqui na Fenaló e também ter esse bate-papo com vocês. Muito bem. O Rui é um parceiro nosso de alguns anos já. Tivemos algumas discussões muito positivas sobre Visual Law, sobre tecnologia em geral. E essa parceria se tornou, inclusive, um contrato dentro do banco. Ele esteve conosco como contratado para remodelar ou para produzir templates sobre certos documentos jurídicos que o banco produz em Visual Law. Então, isso foi uma mudança bastante interessante, porque sou advogado, né? Acabei não falando no início. Então, eu sou advogado já há quase 23 anos do BNDES. E o advogado, como regra, acho que a Fenaló discute muito isso, tem aquele apreço pelo Word, né? Pela redação, ferramenta pelo favorita. documento, etc. A gente odeia Excel e ama o Word, costuma ser assim. Então, você transformar 50 páginas, 20 páginas em um infográfico, transformar isso numa linguagem fácil, normalmente gera resistências iniciais, né? Do jurídico, com certeza. Seguramente do jurídico. No jurídico, eu acho que quase todo mundo tem um certo pé atrás, mas não ficou tão bom assim. Cadê minha palavra mais rebuscada que eu utilizava no texto, agora não tem mais? Então, essa percepção inicial ela tem que ser superada. E até no treinamento de Visual Law que ele fez conosco também, também de linguagem simples, né? A gente percebeu uma coisa muito importante. Comece pelo que é mais simples de fato. Não vamos, em vez de fazer um contrato de 100 páginas em Legal Design, em Visual Law, começa por 2 páginas. Começa com aquele que não tem nada tão mais grave, aquele mais leve, porque mesmo a pessoa que tem resistência vai entender, de fato, ficou melhor. A vida ficou mais fácil e eu continuo passando a mesma mensagem. Acho que isso é um ponto interessante. A gente não está perdendo o texto, né? Não está perdendo a história, não está perdendo a proposta. Está só dando um outro formato a ela. Nossa experiência nossa foi positiva e hoje já estamos utilizando esses documentos, né? Seja para salvo engano, para licitações já te utiliza, editais em geral. A pessoa que acessa o site já consegue enxergar isso de forma melhor, de forma mais atrativa até, né? Você sabe que esse negócio de falar de forma atrativa é interessante, porque tem uma lei da psicologia que a gente aplica bastante, a UX, que é a experiência do usuário, que é justamente a questão da estética usabilidade. Okay. Então, as pessoas, elas percebem coisas mais belas, mais bonitas, mais esteticamente agradáveis, como mais utilizáveis, de fato. Perfeito. Então, essa é uma percepção inicial. Então, sim, ser bonito faz diferença. E eu acho interessante como você já menciona que o ser bonito ele não é suficiente, a gente não para aí. Então, há um pretexto estético para a gente utilizar e retransformar esses documentos, mas a gente também começa a trabalhar aquilo que para o advogado eu acho que dói mais, que é a linguagem. Então, quando a gente está falando de linguagem oral, linguagem escrita, a gente se sente, enquanto advogados, muito donos, né, desse conhecimento. É a nossa ferramenta principal. Sim, de atuação. Instrumento de trabalho. É o mínimo básico. Instrumento de trabalho. Não sim. tem como ficar sem. Não. E imagina, falar que eu vou mexer na sua linguagem, pô, isso é uma dor grande. E é interessante começar a estudar linguagem simples e simplificação do texto, porque é justamente isso, não é tirar a técnica. Correto. Eu não estou deixando o meu documento informal, eu estou simplesmente deixando ele mais acessível. Claro, dependendo da marca, pode inclusive deixar o texto com uma linguagem mais informal. Sim, eu quero me aproximar do meu público, etc. Mas não preciso perder formalidade. Eu acho que o ponto público é fundamental nisso, assim. Eu dou aula também, né? Então a gente tem que adequar a linguagem de acordo com o público. Isso é uma regra básica de comunicação. Comunicação, no fim do dia, é tornar comum. O que eu sei, você sabe, está comum entre nós. Se eu comunico mal, e o texto é a ferramenta para isso, lá se foi. Então, se eu quero alcançar um público mais geral, né, fora, por exemplo, uma coisa é eu alcançar o público judiciário. O público técnico, tal qual eu sou técnico. Outra coisa é alcançar um público licitante.
que é uma empresa que vai propor um produto para o banco, um serviço para o banco, não necessariamente, se for microempresa, por exemplo, tem o conhecimento técnico de uma grande empresa. Normalmente não tem, né? Até sendo mais direto. Então, se eu tenho um público mais geral, eu preciso usar instrumentos, e a linguagem é um deles, também mais geral. Sob pena de comunicar mal ou fechar as portas, né? Com certeza. E a linguagem, ela tem essa capacidade, né? Tanto de aproximar quanto de afastar. Dúvida, sem dúvida. E a advocacia é interessante porque a gente tem um histórico de tentativa e intenção de afastamento através da linguagem, né? Então, o direito, ele é um curso historicamente elitizado, que Perfeito. era cursado por pessoas de uma classe social específica. Então, o nosso uso de uma linguagem rebuscada, e até pelo contexto socrático, de onde veio lá os nossos antigos debates jurídicos, ela tem esse critério de eu quero afastar o meu público, eu quero me aparecer, né? Tem uma questão de ego. Tem que ser hermético, tem que ser aquilo que eu sei, você não sabe. Exato, e tudo isso era proposital. Uhum. E agora a gente já entra numa outra era, felizmente, onde o propósito do direito tem mais a ver com o propósito da comunicação, que é comunicar. Perfeito. Que é tornar comum. E indo além até mesmo das peças jurídicas, né? Peças, por exemplo, código de conduta, código de ética, que às vezes abarcam quem é da empresa, mas também quem está fora dela, né? Alguém que contrata com o banco ou que se relaciona com o banco também adere a um código de ética do banco ou de qualquer outra empresa que, quando esse tipo de relação surge. Portanto, eu tenho mais público de interesse, né? Eu tenho mais pessoas manuseando, mais pessoas lendo. Quanto mais claro, mais simples aquilo, melhor. Eu não preciso ter um dicionário do meu lado, né? Para poder passar uma mensagem, assim. Seria até antiprodutivo. E eu queria saber a sua opinião, já que a gente está falando do BNDES, a gente está falando de uma grande instituição. Sim. Que eu acho que, por natureza, as pessoas imaginam ter aí não só uma burocracia, mas um formalismo muito importante por trás. A gente está aqui, inclusive, com uma arte de referência na parede. Sim, percebi. Que é com termos e condições que são bastante longos. E eu fico pensando se daqui a pouco essa lógica não vai começar a se inverter, judicialmente, inclusive, da gente falar, olha, isso tá tão complexo que o cara que assinou o teu contrato, que leu o seu guia de compra, que concordou com os seus termos, ele não teria capacidade de ler isso por conta do tempo, ou ele não teria capacidade técnica de compreender, e por isso a responsabilidade é sua, banco ou sua empresa, que não tornou esse documento acessível. Você acha que a gente chega nesse ponto? Eu acho que a gente está nesse ponto em relações, por exemplo, de consumidor. Uhum. O consumidor para com o banco, não é o caso do BNDES, porque mesmo sendo público empresarial, mesmo sendo microempresa, é um público empresarial. Então, as relações são diversas. Mas a relação do banco privado, do seu banco de esquina, da sua casa, etc., que você vai lá sacar dinheiro, tomar um cheque especial, coisa do tipo, a complexidade das cláusulas também é até maior. E ele alcança uma enormidade de pessoas, né? Está falando de milhares, de milhões de pessoas que sequer tiveram chance de ser apresentada ao contrato, por exemplo, que diz que o cartão de crédito cobra 15 ou 20, ou um número qualquer, por cento de juros quando está atrasado. Então, essa, tecnicamente, a gente chama de hipossuficiência, né? Isso ocorre muito claramente em relações como consumidor, em relações muito desiguais. Uhum. Mas, explorando um pouquinho mais o teu ponto, eu acho que sim, quando as relações são, mesmo entre iguais, mas extremamente complexas, isso hoje vai muito para arbitragem, por exemplo, relações mais privadas de altíssimo nível, né? Esse conhecimento técnico, essa isonomia de capacidade de conhecimento pode ser testada e pode ser colocada em xeque, inclusive. Se eu uso expressões, eu usei a palavra hermética, né? Mas extremamente especializadas para o outro não entender, cadê a boa-fé, né? Exato, e eu acho interessante que você trouxe o contexto da arbitragem, porque é uma comunidade, um ramo bastante resistente a esse tipo de transformação de linguagem, mas é onde eu ainda vejo muita utilidade, porque a gente está falando ali de temas que normalmente podem ser jurídicos, mas muitas vezes, por sua complexidade, não são. Então vamos pensar aí em arbitragem de construção, de engenharia, contratos complexos, com longo tempo de duração, então muita coisa acontecendo. Cara, imagina a utilidade de você trazer formas mais visuais, simplificadas de você entender tudo isso, muitas vezes das áreas que não são a sua técnica, né? Não, muito bom ponto. Imagina uma conversa com o árbitro, né? Os árbitros normalmente são advogados ou são ex-magistrados, etc., que estão ali, e não necessariamente eles conhecem a fundo a questão de engenharia, por exemplo.
Vai entender por que aquela seringa daquele jeito não funcionou. Vamos Pois falar é. de biomedicina, Aí, vamos falar de ele temas vai que não são da nossa técnica. Vai se socorrer de um perito, vai se socorrer de um especialista? Até pode. Mas mesmo quando você se socorre, a tua aprendizagem é limitada, né? Você nunca vai ser o dono daquele conhecimento. Então, quanto mais claro, também nessa relação de iguais, relação de altíssimo nível, temas empresariais complexos, for transparente e for clara, melhor para todos. Assim, seguramente o árbitro vai se sentir mais à vontade entre uma petição com 50 mil anexos, de 12 mil páginas cada um deles, dizendo sobre qual a complexidade de uma plataforma de petróleo, se tiver para ele uma mensagem clara do que efetivamente todo aquele conjunto quer passar, né? Pode parecer até meio ingênuo, mas no fundo é isso mesmo, assim, a gente tem que apontar para a melhor comunicação. Uhum, com certeza. E as ferramentas a gente utiliza várias, tá? Hoje é oral, né? Hoje é oral. Hoje é oral, podia ter sido textual, podia ter sido um vídeo na internet, uma coisa do tipo, mas se é oral, tem que ser claro o que eu quero passar como mensagem. O texto não pode fugir disso, né? E é bastante interessante quando a gente começa a ver textos oralizados, porque a gente percebe como a pessoa naturalmente foge um pouco do formalismo, né? A gente fala de uma forma mais coloquial do que a gente tem o hábito de escrever. Eu mesma acabo vestindo a minha skin advogada quando começo a escrever, já parece um parecer ali, né? Você, não, tô escrevendo, então precisa ser um pouco mais elegante, um pouco mais formal. A universidade valoriza isso, né? Ainda valoriza, talvez um pouquinho de virada de chave também, assim, valorizem as peças mais curtas, mais objetivas. O magistrado não lê, ponto. Não lê 200 páginas, não tem capacidade, ele tem 1000 processos no estoque dele, o árbitro, no acervo dele. O árbitro, aliás, com certeza. Inclusive, conheço árbitros que imprimem todas as folhas porque fazem questão de marcar bonitinho, fazer anotações no rodapé. Mas demanda tempo. Com certeza. É outro contexto. A troca quando se fala que a arbitragem é veloz, não vai ser tão veloz assim. Exato. A troca. Cada escolha é uma renúncia. O ser humano, não adianta colocar de 50 seres humanos se o problema continua sendo aquele, assim. Não tem como distribuir por 50, né? E um árbitro é um só, ou 2, ou 3, de acordo com o que se defina no painel. Mas a mensagem o magistrado não vai ler. E o público, em geral, se ele for oferecido para ele um documento de um Word de 20 páginas, vai ler o início e buscar a conclusão, no limite. Ou um pouco dos termos também. Quem já leu, eu lembro uma palestra que eu assisti certa vez, os primeiros termos de uso da TV Samsung ou da LG, ou TV qualquer que tem na sua casa, quando entrou a questão da Smart TV em casa, dizia que ela podia gravar você. Estava nos termos de uso. Depois, o tamanho foi a loucura disso que alguém... Calma aí também não. E voltaram atrás, sim, mas alguém já leu? Uma mão aqui. Alguém já leu os termos de uso? Ele está na sua casa. Ela permitia que fosse ligado, em dado momento, capturar som. Olha que absurdo. É por isso que até hoje a gente dá uma faladinha assim no celular e fala, tô querendo dar uma dica aqui. Se eu disser que eu quero viajar, daqui a pouco meu celular me mostra uma viagem, né? É assim. Não é à toa, ele não foi tão criativo assim. Porque eu vendi a minha alma por termos e condições há uns 10 anos atrás, tô pagando até hoje. Normalmente eu troco por um copo, né? Um copo da feira, vai a tua alma, bobear seus dados todos, né? É pouco disso. Se vier cheio, inclusive. Tá muito mais do que pago. É pouco disso. Meu querido, foi um prazer ter você aqui conosco hoje, trocando essa ideia aqui sobre projetos de Visual Law. E para você que nos acompanhou até o final, fica aqui o meu muito obrigada e o nosso até o próximo The Hub Talks.